aqui contemplamos tua face e rendemos-nos, viu? Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Já começaram a comentar? Ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos todos cantar, só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, glória a Deus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, glória a Deus, mais uma noite reunidos para falarmos o Evangelho da Graça de Deus. Uma boa noite a todos que estão aí ao alcance de nossa voz. Estamos reunidos aqui na rua Maurício de Abreu, número 2266, Neves, em São Gonçalo, para falar o Evangelho da Graça. Amém? Boa noite a todos que estão no Facebook, os que irão ouvir essa mensagem no YouTube também. A mensagem de hoje é a serpente, o diabo, a cobiça ou a mente. Então a mensagem hoje é isso aí, ó. A serpente, o diabo, a cobiça ou a mente? A mente pervertida, né? Amém? Então estamos aqui para falar o Evangelho da Graça de Deus. Everett cantou. Amém? A mensagem é essa. Todos estão ao alcance aqui, né? E temos um subtema aqui: a tentação é humana ou não é humana? A tentação, ela vem humanamente, né? Dos nossos membros mesmo, de nós mesmos, ou nós devemos colocar como culpado, né, da tentação em nós um ser, um suposto ser, né, que a religião criou, né, no caso um serzinho, né, de chifre, né, que o sistema religioso criou, né, a humanidade, né, as pessoas, o paganismo criou um ser, né, com chifre vermelho, né, de rabinho, que aparece muito em revistas em quadrinhos, aparece muito em revista de Cebolinha e Cascão, né, Pica-Pau, né, gente, desenho animado, filmes, um ser assim, parecido com um homem com um chifre, né. Então veja, o tema hoje é a serpente, o diabo, a cobiça ou a mente da pessoa, o coração, né? Vamos ler alguns textos para a gente entender essa mensagem. Então aí a gente está falando aí para aqueles falsos apóstolos que criaram, né, essa doutrina do diabinho, né? Assim, esse ser, né, suposto ser espiritual do mal, né, e coloca um texto que não tem nada a ver para dizer que ali foi o início de tudo, né, do mal, foi ali que foi a origem do diabo, né? Então não tem nada a ver. Se tivesse pelo menos um texto que falasse isso, tudo bem, né? Mas só que o texto não tem nada a ver com o que se propõe, né? Então atenção aí o povo crente que gosta de enganos, né? Os enganos, né? Vamos agora falar esse evangelho para tudo e procure ouvir, porque nós vamos falar a palavra, tá bom? Vamos ler alguns textos aqui. O que foi a serpente que enganou Eva? Todos estão ouvindo aí? Está online? Tá dando para ouvir? Ah, sim. Então, o que foi a serpente que enganou Eva? Ali no texto está escrito que é a serpente, né?
um animal, mas assim, é um relato de um texto da Bíblia, que é um estilo, né, da literatura, que usa das coisas reais para explicar algo, né? Então vamos entender aqui, ó. E Deus disse, né? Eu vou ler esse texto aí. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Para Adão. Deus fez essa pergunta para Adão. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Né? Gente, antes da gente começar, continuar a ler esse texto, eu queria pedir a vocês que depois vocês compartilhassem essa mensagem no Facebook. Quem ainda não é inscrito, no Facebook não, no YouTube, quem não é inscrito no canal, se inscreva, faça os seus comentários ali, tá bom? A descrição do vídeo estará embaixo, não esqueça de ativar o sino, tá bom? Então, glória a Deus por isso, por essa mensagem. Então aqui diz aqui em Gênesis 3, 11, versículo 11 a 13 o seguinte: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Para Adão, né? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então olha que Deus tinha dado uma ordem para que ele não comesse daquela árvore, né? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira. Olha Adão colocando a culpa em terceiros, né? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Né? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja aí que a mulher também disse que ela foi enganada. Não, o texto da Bíblia fala isso, né? Que a serpente enganou Eva. Porque ela falou isso, a serpente me enganou. Mas o que ela quis dizer? O que o texto da Bíblia, né, está dizendo que é essa serpente? Nós não podemos agora dizer que um animal enganou Eva. Isso aqui somente é uma metáfora, né? Um texto simbólico, né, que simboliza algo. A serpente me enganou e eu comi. Quem é que nos engana? A Bíblia diz que quem é que nos engana. Então muitas vezes nós nos enganamos de diversas formas. Muitas vezes alguém olha para a gente de uma forma assim estranha, que a gente não acha legal, e a gente vai falar assim: esse cara acho que não gosta de mim, né? Então a gente o quê? Às vezes se engana, porque como diz assim um ditado, quem vê cara não vê coração. Acho que é isso, né? Quem vê cara não vê coração. Acho que é mais ou menos por aí assim, esse ditado, né, que diz: quem vê cara não vê coração. Então muitas vezes alguém olha com um olhar pra gente que parece amigo, mas não é, né? E muitas vezes a pessoa às vezes está de cara feia por um outro motivo, por uma outra razão pessoal dela, e às vezes nós nos enganamos. E às vezes ela olha para nós com aquele semblante, né, um pouco assim conturbado, e a gente já pensa coisas. Então assim, aí nós nos enganamos, né? Então quem nos engana nesse caso? Quem é que está nos enganando? O nosso coração. Então os nossos sentidos, as nossas emoções, elas são enganosas, né? Muitas vezes nós pensamos algo que não é a realidade. Então vamos ver aqui, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher, a Deus, né? A serpente me enganou e eu comi. Então veja, a serpente me enganou e eu comi, é o que disse Eva. Então esse texto está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 13, né? Vamos continuar lendo aqui. Estão todos ouvindo? Todos estão aí online, né? De vez em quando eu dou uma olhada ali na câmera para ver se está funcionando. Minha esposa está acompanhando também. Mas sabe como é que é? Essa internet às vezes falha, né? Vamos ler outros textos, né? O apóstolo Paulo, olha só, gente, a Bíblia ela não pode se contradizer, né? Embora o texto às vezes fale a serpente, o diabo, essas coisas, mas o texto da Bíblia não pode se contradizer. Não é porque está dizendo o diabo, a serpente, essas coisas, que significa que seria um suposto ser espiritual com um chifrinho, né?
né, vermelho, de rabo, né? Então, assim, veja, a serpente não significa exatamente a serpente, como acabamos de ler. Veja que o apóstolo Paulo receava que a mente corrompida enganasse os coríntios, né? A mente corrompida dos coríntios, das pessoas, dos irmãos. Paulo estava preocupado o quê? Não com um animal, com uma cobra, né? Nem Paulo estava preocupado também com um suposto diabinho assim de chifre que entraria dentro da igreja, assim, um espírito, um fantasma que iria enganar as pessoas que iam entrar no recinto onde ele se reunia. Paulo estava preocupado com o quê? Ele receava que a mente corrompida enganasse os coríntios. Então, veja, a mente corrompida é que engana. Então, Eva, ela foi enganada pela sua própria cobiça na realidade, embora o texto diga que a serpente que tem enganado ela. Deu para entender, gente? Então vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, da Bíblia King James. Eu coloquei algumas versões para a gente entender melhor, assim, várias formas do escrito, né, do texto, para a gente entender melhor. Entretanto, Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11, 3, versículo 3, entretanto, receio. Olha só, Paulo receava, né? Receio que assim como a serpente enganou Eva, então veja, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, comecem a pensar o que é serpente, também, né? Também o que? A vossa mente. Então veja aqui, ó, a serpente lá em Eva, lá nos Coríntios, e a vossa mente. Ué, não é mais uma cobra não? Não é mais um bicho não? Ou não é mais um ser, um suposto ser espiritual não? Então assim, ó, entretanto receio, vejam, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3, na Bíblia King James. Mas vamos ler outras versões, né? Então a serpente enganou e a mente também seduzida, né, na própria cobiça do homem, pode também o que? Afastar da sincera e pura devoção a Cristo. Vamos ler outros textos aqui, ó. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, outra versão, né? Paulo falando numa outra versão, num outro texto escrito por João Ferreira de Almeida, um padre católico, né? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, então veja, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vejam, vamos prestar atenção. Assim como o quê? A cobra, um bicho, né? Enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Então veja, a serpente enganando e os sentidos, né? Os entendimentos corrompidos também enganam, né? Corrompidos pela própria astúcia da pessoa, né? A própria cobiça. Então vejam, gente, vamos ler de novo, ó. Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3, João Ferreira de Almeida. Então uma criança, nós não somos menino no entendimento, né, gente? Então uma criança no entendimento vai pensar que é uma serpente mesmo, que enganou Eva, né? Um animal. Mas isso aí seria o quê? Uma mentalidade infantil, uma mentalidade de crentes infantis, né? Com entendimentos de meninos, né? Então não tem nada a ver, né, gente? A gente pensar dessa forma, né? Todos estão online aí, acho que está ao vivo ainda. De vez em quando eu dou uma olhada, tá, gente? Minha esposa agora ficou ocupada lá com outra coisa lá. E hoje é um dia que quase não vem ninguém, né? Então, estamos aí falando desse evangelho. Vamos ler outro texto aqui, ó. 2 Coríntios 11, 3 ainda, que fala o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, veja o que Paulo está falando, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Agora são sentidos, né? Ele fala mente, sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Então, os sentidos corrompidos é a serpente, né? Então, veja aí a comparação, né, gente? Então, veja que Paulo, ele estava falando a verdade. Então, a gente não pode divergir do evangelho, né? Vamos pegar aqui outro texto aqui, ó, Paulo falando agora uma versão da Igreja Católica, né?
É um texto que é lido na versão que os irmãos católicos leem. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, agora é outra versão católica, né? Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vejam, vamos prestar atenção, será que é um animal, gente, a serpente? Será que é um bicho, né? Assim, forte, musculoso, vermelho, com chifre, assim, um rabo, com um espetinho lá na ponta, né? Uma seta? Será que é isso, gente? Seria muita infantilidade da nossa parte, né? Pensar isso, né? Que a serpente era o diabo, ou então que entrou um coisa ruim dentro da serpente. Mas não entrou coisa ruim nenhuma dentro de serpente nenhuma, porque primeiro que o texto não fala nada disso. Aquilo é só uma metáfora, né? Lá no texto de Gênesis. E Paulo está fazendo referência ao capítulo lá 3, né? Acho que é o capítulo 3 de Gênesis. Ele está fazendo referência àquele capítulo. Então Paulo estava falando dentro da verdade do Evangelho, não do entendimento das vãs filosofias, dos teólogos que interpretam a Bíblia para as pessoas, né? Veja, mas temos como a serpente enganou Eva, está na Bíblia católica, gente, ó, na Bíblia católica, versão católica, hein? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos, vejam, pensamentos, e se apartem da sinceridade para com Cristo. Então, o que enganou Eva? Foram os pensamentos dela enganosos. Nós podemos até voltar lá para a gente entender, 2 Coríntios 11:3, para a gente entender lá no texto inicial, em que Deus falou com Eva, né? E disse o Senhor Deus à mulher, né? Vamos voltar aqui, ó. Por que fizeste isto? E disse à mulher, Eva, a serpente me enganou e eu comi. Então, a sua mente, né? O seu coração, os seus sentidos foram corrompidos e ela sim foi enganada por esses entendimentos, por essa mente. Como eu já falei com vocês, né, nós estamos falando aqui, que muitas vezes nós olhamos para alguém, nós pensamos algo de bom, embora ela não esteja pensando nada de coisa boa para a gente, né? Às vezes uma carinha bonita não quer dizer nada, e uma cara feia às vezes também não quer dizer nada. Então o nosso coração se engana, né? É como a gente falou também, só para voltar, quem vê cara não vê coração, é um ditado que diz, né? Então, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós afirmamos que é aquilo e não é, né? Então, o coração do homem é enganoso. Nós vamos ler agora mais adiante outras coisas. O profeta Jeremias sobre o coração enganoso, né? É ou não o diabo ou a serpente? Né? Não é não? Então, o que é o diabo ou a serpente que enganou Eva? O diabo ou a serpente? Jeremias diz que é o coração enganoso. Vamos ver aqui, ó. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Olha o que engana. Ó, Jeremias falando aqui, um profeta lá no Antigo Pacto, né? Mas nós também lemos os textos, né, lá do Velho Testamento também, para que depois ninguém venha dizer que nós não usamos a Bíblia toda. Nós usamos a Bíblia toda para falar a verdade do Evangelho, né? Ó, enganoso é o coração. Ué, não é uma cobra, não? Não é uma serpente que é enganosa, não, que engana, não? Ou então é o coração que ele está falando, né? Quem enganou Eva? Não foi a serpente? Mas Jeremias está falando que enganoso é que é o coração. Vejam. Então, que serpente é essa? É o coração do homem, né? Ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então é serpente, né? E perverso, quem o conhecerá? Então aquela serpente, então é o coração, né, gente? Ué, não é um chifrudinho vermelho, não? Não é um bichinho lá que aparece lá na revista de Cebolinha e Cascão, não? Cebolinha e Cascão, né? Pica-pau. Para quem é criança que gosta disso, né? De ficar ouvindo essas historinhas, né? Mas olha, o profeta Jeremias falou, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É o coração, né? Não é serpente não, né? Ué, também não é um diabinho não, né? É o coração mesmo, né? É a carne mesmo, né, do homem, né? São as emoções, né, corrompidas da pessoa, né? Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Agora vamos ver aqui o versículo 10, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o quê? A serpente? O diabo? Não, ó. Eu, o Senhor Deus, esquadrinho o coração. Olha aí, gente. Tá ou não está na Bíblia que todos leem?
Tá, mas prefere o quê? Os enganos da religião, né? Ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Né? Mas veja aqui que Deus não significa que, não é assim, aqui é só uma forma do texto falar. Coração aqui não significa o coração de carne, mas são as emoções dos homens, os rins. Né? Isso aqui é para mostrar que Deus vai a fundo, né? Na nossa mente. Né? Quem o conhecerá aqui? Somente Deus, né? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Então veja esse texto aí do Antigo Pacto, né? Que foi um profeta lá do Antigo Pacto falando. Vamos ler aqui mais textos, né, gente? Jesus falou a realidade ou não falou? Ué, será que Jesus mentiu? Ou ele falou a verdade? Tá tudo ok? Tudo funcionando, né? Então Jesus falou a realidade ou não? Ou será que Jesus falou algo fictício? Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Marcos, um livro histórico do evangelista segundo, né, o entendimento do padre. Marcos, capítulo 7, versículo 1, versículo 21 e 23. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Porque, né, é do diabo. Ué, não é do diabo não? Porque é da serpente? Não, olha só. Porque é do interior do coração. É do interior do coração, das emoções, da mente corrompida da pessoa. Dos homens é que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos e assassinatos. Ué, não é do chifrudinho, não é? Ué, porque as pessoas falam que é né, uma outra pessoa que engana, que tenta, né, que vem trazer a tentação para ele. Não. Olha só, é do interior do coração. É porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Ó, do interior do coração, não é de fora, não é alguém, né, um suposto ser que entra na mente da pessoa, mas é da mente dela mesma, é o seu próprio espírito, as suas próprias emoções, né? Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Acho que, na verdade, seria só o versículo 21, né? Assim, vamos continuar agora, versículo 22. Procede também, ó, os adultérios, cobiças. Ué, não é o diabo não, que tenta o cara adulterar, não? É a sua própria carne, né? Ó, adultérios, cobiças, perversidade, fraude, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de fora. É de fora ou de dentro? Todos esses vícios procedem de fora, vem de fora. É um ser espiritual que vem lá do além e entra na mente da pessoa e engana a pessoa para poder cometer todas essas coisas aqui. Adultério, cobiça, perversidade, fraude, desonestidade. Aí seria até injustiça, né, se o delegado prendesse um cara que roubasse, né? Cometesse desonestidade, né? A inveja vem de lá do espaço, né? Um suposto ser espiritual, né? Que vem para tentar a pessoa. Não é, olha só. Todos esses vícios procedem de dentro e não de fora, não vem de fora, né? Do próprio coração da pessoa. E tornam impuro o homem. Marcos 7, 21, versículo 22. Agora lemos 22 e 23, né? Versículo 22 e 23. Lemos lá o versículo 21 aqui, né? Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. É do interior. Não é do exterior, né? Um suposto ser que vem voando lá, né? Ou vem se rastejando assim, aí sobe assim, se esconde assim de você e você está distraído, ele vem, aí engana você. Seria muita meninice no entendimento para pensar isso, né? Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus, o quê? Pensamentos. Não é de diabo nenhum de fora, coisa que vem do além, um espírito, né, assim, um suposto espírito do mal, né, que as pessoas pensam. As pessoas vivem aí queimando o diabo aí por aí, né? Nunca queima esse diabo. O diabo está em todo mundo, né? É um diabo todo poderoso. Ora, que diabo é esse que está em todo onipresente, né? Tentando as pessoas. Então as pessoas colocam um diabo como se fosse Deus, né? Todo poderoso. Ele está em todo. Ele engana o mundo todo. Como assim? Então veja que isso é um engano, né, das pessoas pensarem assim. Porque é do interior do coração dos homens que procedem
os maus pensamentos, devassidões, roubos e assassinatos. Ora, o presídio está cheio de gente presa lá porque o diabo enganou ele. É o chifrudinho que enganou ele para ele roubar, né? Então seria injustiça, né? Deus colocar as autoridades, né, constituídas por Deus, para prender alguém se a culpa não é dele, né? Porque ele culparia o quê? Um suposto ser, né? Veja aqui, ó, é do interior do coração, roubos e assassinatos, né? Por exemplo aqui. Vamos continuar, né, gente? Tiago também errou? Será que Tiago errou também? Oh, meu Deus do céu. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Tiago falou o seguinte, olha que Tiago era um apóstolo da circuncisão, né? Que ele pregava lá ainda para os judeus, né? Tiago, ele era muito sábio, ele tinha muita sabedoria, esse menino, né? Olha só, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tiago falando, não é nem Paulo, né, gente? Tiago falando, ó, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. E veja que o versículo 14 o que diz, mas cada um é tentado pela serpente, cada um é tentado por um chifrudo vermelho. Não, cada um é tentado pela sua o quê? Própria cobiça. Então a tentação vem da própria cobiça da pessoa. E as pessoas assim querem culpar alguém e vivem queimando o diabo por aí, jogando sal, pulando fogueira, se queimando para poder queimar o diabo. Para queimar o diabo ele teria que queimar o próprio corpo, né? Ou então ele parar de se deixar levar pelas mentes corrompidas, pelos sentidos corrompidos. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então é a cobiça do homem que o tenta, né? É a sua própria mente corrompida, né? E não tentar colocar a culpa em terceiros, né? Paulo também se equivocou, gente? Será que Paulo também se equivocou? Ora, o evangelho derruba por terra todo esse engano. Porque os textos da Bíblia, embora fale diabo, serpente, tudo isso, mas veja o que os apóstolos falam, que é a cobiça. Paulo fala que é a mente corrompida, que são os sentidos corrompidos, né? Paulo também se equivocou, né? Olha só o que Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão do chifrudo. Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, temos que falar isso aqui ou repetir como papagaio o que se é falado por aí? Aí vocês decidem, né? Se for para falar, repetir o que está aí, eu prefiro fechar isso aqui, fecha esse computador, desliga isso tudo aqui, desliga o som, fecha esse espaço aqui que a gente se reúne e vou para a galera, como diz, né? Vamos para a praia, Patrícia, né? Né, Patrícia? Vamos para a praia. Se for para como um papagaio repetir o que se fala por aí, tá funcionando aí? Tá online? Tá, né? Tá, Patrícia? Tá online aí? Olha só o que Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Vejam, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então pensar em terceiros seria uma mente infantil. Crentes infantis é que querem culpar terceiros por suas tentações, por suas cobiças, suas invejas, o próprio mal que está no coração dele. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Veja aí o que é a tentação do próprio homem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Agora, precisa Deus enviar um ser espiritual do mal para provar alguém? Ora, diz que Deus não é tentado pelo mal. Como é que ele vai criar um ser do mal, um ser carniceiro, para poder tentar as pessoas? Para que Deus vai enviar se o próprio homem corrompido se deixa levar por suas mentes corrompidas, as suas emoções corrompidas, que é a serpente que enganou Eva, da mesma forma, né? Na Bíblia a gente, assim, as pessoas fantasiam com os textos da Bíblia, mas é só olhar para si, para dentro de si, que ele vai ver que a tentação não é culpa de terceiros, né? Precisa Deus enviar um ser espiritual do mal para provar alguém? Não precisa.
Né? Se nós nesse mundo já temos aflições, para que Deus vai mandar mais aflições para a gente de um ser para ficar tentando um diabão para ficar aí entrando nas casas, dentro da geladeira? As pessoas ficam doidas aí, né? É que o diabo está dentro da geladeira e o diabo entrou no fogão, está embaixo da cama. Então veja, gente, precisa Deus enviar esse ser do mal? Né? Não precisa, né? Eu vou ler um texto aqui, está um pouquinho pequeno aqui, porque não deu nem tempo para a gente fazer o slide melhor, né? Paulo falava o seguinte aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, versículo 5, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Muito obrigado, Patrícia. Né? Em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, Paulo fala aos filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja aí, ó, não é para pensar lá no fruto proibido, né? Tudo que, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes, e vistes em mim, Paulo falando aos filipenses, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos chegar agora no texto que a gente queria chegar aqui, né? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade, né? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, olha só o que Paulo fala, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está falando, né? Sei estar abatido, sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, né? Tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Então veja aí as provações que o apóstolo Paulo passava por estar no mundo, né? Claro, né? Porque ele dizia aqui, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então essas são as aflições do mundo, né? Que nós todos passamos, e o apóstolo Paulo passou muito, né? Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 12, que lemos esse texto aqui, para entender que o diabo em derredor, que a gente vai ler agora, são exatamente as aflições do mundo, né? E que Paulo também passou, e que Pedro falava lá para a igreja lá, certamente de Jerusalém, para os judeus, escrevendo a sua epístola, né? A epístola de Pedro. Vamos ler agora Pedro falando, ó, as aflições os nossos irmãos sofrem em todo mundo, e é o diabo em derredor. O que é o diabo em derredor? É um chifrudo? Não. É uma serpente? Uma cobra? Não. É uma cobra que entra um espírito do mal nela para poder fazer você padecer necessidade, ou até mesmo passar dificuldade, ou sofrer as aflições que todos os irmãos sofrem no mundo? É uma serpente que vem rastejando? Não, né, gente? Seria muita infantilidade os crentes pensarem assim, né? Que são terceiros, que né, as aflições do mundo é como se fosse o diabo em derredor, mas as aflições nós sofremos no nosso coração, né? Porque nos abatemos, nos entristecemos com as coisas que acontecem. Vamos ver aqui, ó, Pedro, vamos ler aqui, tá um pouquinho pequeno o texto aí, mas vamos fazer a leitura aqui, né, gente? Pedro falando na sua primeira epístola, capítulo 5, 6 e 11. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, né? Tá um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para ver aí, né? Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, olha só, as emoções, o coração, né? Para jogar para Deus, né? Porque ele tem cuidado de vós. Não vai acontecer o que aconteceu com Eva, né? O seu coração o que? Foi enganoso e ela não resistiu, né? E foi enganada, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Se tiver vontade de fazer algo porque está passando
grande dificuldade, que não seja algo bom, não faça. Lance sobre Deus a ansiedade. Veja aqui o que Pedro fala. Porque Ele tem cuidado de vós, embora muitas vezes as pessoas passem alguma dificuldade, né? Em várias situações, no trabalho, na escola, o que for, né? E não lança sobre Deus a ansiedade. O coração nosso é enganoso e nos leva a fazer determinadas coisas que não seria algo bom, né? Lançando sobre Ele vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai. Veja o que Pedro fala. Porque o quê? O chifrudo vermelho. Porque o diabo, olha, o texto está falando do diabo, mas são terceiros, né? Pode ser uma situação, né? Uma situação que te leve a ficar o quê? Com a ansiedade, né? Ali borbulhando, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, é um ser espiritual, né? A gente já provou que não é, né, gente? Vosso adversário anda em derredor, né? Esse diabo anda em derredor, quer dizer, olha só, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que o quê? As mesmas aflições. Então essas aflições no interior do homem é que é o diabo em derredor, sabendo que o quê? As mesmas, ou são outras? São outras aflições ou são as mesmas? Olha só. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora olha o contexto. Ao qual resistir firme. Quem? Esse diabo aí, sabendo que as mesmas aflições, o diabo são as aflições das pessoas borbulhando dentro dela, né? As mesmas, não são outras, as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então esse diabo em derredor, as aflições, né? As pessoas perturbadas com os problemas da vida, isso é o diabo em derredor, quando a gente se deixa levar e se abater, né? Olha o que Paulo passou também, que a gente acabou de ler o texto de Paulo, né? Sabendo que as mesmas aflições, isso é o diabo em derredor. Todo mundo passa a vida de todos nós, no mundo todo, temos esse diabo em derredor, mas não é um chifrudão, né? Entre vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja o quê? A glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então é a Ele, a Deus. Não tem que dar glória a um suposto ser do mal, né? As pessoas colocam esse suposto ser aí como sendo um todo poderoso, né? Que está em derredor de todo mundo, tentando todo mundo. Mas veja, porque Pedro está falando de aflições, das ansiedades, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? As pessoas ficam ansiosas, né? Elas ficam aflitas, se afligem, né? Então nós acabamos de ler aqui dois textos, um de Paulo e outro de Pedro aqui, para comprovar que essa serpente aí, né? Esse diabo, essa cobiça, isso se dá na mente das pessoas. Não podemos agora culpar terceiros, né? Então o tema de hoje foi esse aí: a serpente, o diabo, a cobiça ou a mente, né? Que nos prova, que nos tenta, que está em derredor, como Pedro falou, e outros textos que nós lemos aqui, né, gente? A tentação é humana ou não é humana? É humana, né? Nós não podemos dizer que a tentação vem do exterior, né? Vem lá do além, do espaço, né? Um ser com cara de mal, com dois chifres assim, para tentar o homem. Não é. Então veja que a religião prega uma mentira, né? Que os textos da Bíblia não falam. Tá bom, gente? Então esse foi o tema de hoje. Agradecemos a todos que estão aí com atenção no vídeo. Depois não esqueçam de compartilhar. Vamos agora terminar cantando essa canção novamente. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Aleluia, vamos cantar. Glória a Deus. Vamos cantar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Aleluia, agradecemos a todos
que estão aí atentos aí a esta mensagem. Uma boa noite, durmam em paz. Não permitam que as aflições deste mundo venham tirar a sua paz. Durma com Deus nesta noite. Tenha uma noite de paz. Fique tranquilo que Deus cuida de todos nós. Amém? Então, domingo que vem, agora o próximo domingo, estaremos aqui reunidos a partir das 18 horas. E a mensagem transmitida pelo Facebook será a partir das 19 horas, tá bom, gente? Então todos estão convidados a retornarem para assistirem as mensagens da graça de Deus, amém? Então uma boa noite para todos, agradecemos. Fiquem com Deus, fiquem aí com essa melodia que está sendo tocada aí. Graça e paz a todos. Seja o nome do Senhor. Durmam em paz, que Ele consola os nossos corações. Amém. Glória a Deus.